Gênesis capítulo 50, dos versos 14 ao 21. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: "E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos?" Então mandaram recado a José, dizendo: "Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai." Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: "Aqui estamos, somos teus escravos." José, porém, lhes disse: "Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos." E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém. Vou orar? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, muito obrigado, porque apesar das nossas limitações e circunstâncias que muitas vezes propõem duvidar do Senhor, ainda assim o Senhor continua agindo e trabalhando na nossa vida e através dela. Como foi aqui com José, que nós vamos ver, como foi com a família toda dele, aliás. Muito obrigado. Nos conduz nesse momento. Muito obrigado pela tua palavra. É o que nós agradecemos e oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, assim, nós estamos numa série que a gente deu o nome, eu dei o nome, né? Siga em frente. Qual que é a ideia? A ideia é a gente pensar em alguns aspectos muito próprios da vida, mas que talvez tenham se intensificado o ano passado, que foi um ano bem difícil, e talvez surgiram que a gente desanime um pouco da vida, ou desista da vida, e não veja com olhos de esperança nem de fé o ano de 2021. Eu vejo muita gente reclamando de tudo o que aconteceu e está acontecendo, de toda essa confusão gerada, não só pelo Covid, mas por diversas outras questões. As pessoas, me parece, muitas vezes perder a esperança, duvidar de Deus, ou mesmo não acreditar em Deus e dizer assim: mas se Deus existe, por que as coisas estão desse jeito? Então, qual que é a proposta da nossa série? É mostrar pela palavra de Deus que sim, nós devemos e precisamos olhar para o ano de 2021 e para os anos da nossa vida com fé e com esperança. Por isso, o que Deus está nos dizendo através dessa série? É o seguinte: siga em frente. Essa aqui é a ideia. A gente falou há 2 domingos atrás sobre o medo, a gente falou semana passada sobre a questão do vício, e hoje nós vamos falar sobre a questão do amargor. De quando a gente, devido a diversas situações, começa a guardar dentro do coração um sentimento de amargor pelas pessoas, pelas circunstâncias, para com Deus, e muitas vezes a gente acaba estacionando, às vezes é com família, às vezes é com amigos, às vezes, e a gente às vezes acaba não vivendo o que Deus tem para nós, porque Deus tem muito para nós hoje, amanhã. Então, siga em frente. A amargura é a causa de muitos sofrerem problemas que jamais serão resolvidos se não forem tratados. O amargor no coração, esse peso que muitos trazem no coração, é o motivo e traz problemas que, se não forem tratados, trarão sérios problemas. Cultivar o amargor potencializa problemas que por si só já causam bastante estrago. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Por exemplo, tome como exemplo a questão conjugal, a questão da família. Vamos falar um pouco sobre o casamento.
Tá? Nós, no casamento, não só no casamento, mas falando do casamento, a gente está sujeito a várias coisas. Por exemplo, vocês sabem que dentro do casamento, também fora, mas falando do casamento, nós temos muitas vezes dificuldades com diálogo. É ou não é verdade? A gente tem dificuldade com finanças. É ou não é verdade? A gente tem dificuldade com criação de filhos. É ou não é verdade? Nós temos dificuldade com expectativas, que às vezes a gente coloca no outro e às vezes não são atendidas. É ou não é verdade? E quando surgem as diferenças, se elas não forem tratadas, elas vão gerar um coração amargo. Então nós chegamos, por exemplo, e só um dado estatístico, talvez você tenha até um mais atualizado, mas uma pesquisa feita agora no início do ano mostrou que em 2020 os casos de divórcio aumentaram 15% no Brasil. 15% os casos de divórcio aumentaram no Brasil. E segundo essa mesma pesquisa, eu tenho o link aqui, se você de repente quiser dar uma olhada depois, aponta que o maior caso, a maior causa desse aumento foi o maior tempo de convivência das pessoas em casa. Maior tempo junto, maior tempo com o esposo, maior tempo com a esposa, maior tempo com os filhos. Ou seja, todas essas questões que a gente falou aqui em cima, o diálogo, finanças, criação de filhos, expectativas e tantas outras mais foram potencializados pelo maior tempo de convivência. Foi gerado muito de amargor no coração exatamente por causa das diferenças não tratadas, e o resultado foi que famílias começaram a se desestruturar, muitas delas até gerando o divórcio. A palavra de Deus, então, ela é rica em exemplo em que pessoas poderiam também abraçar o amargor, mas elas lidaram bem com essas situações e seguiram em frente. A Bíblia traz vários exemplos como esses, e um dos mais significativos é sobre José. Aliás, não é sobre José, é sobre a família de José, porque a gente está dentro aqui de um contexto familiar, um contexto muito próprio meu e teu. Eles lidaram, José principalmente, mas toda a família, parece que lidaram de uma forma aqui que eles prosseguiram, apesar da proposta de prosseguir no amargor. Há diversos motivos que sugerem que José tivesse um coração duro. Vamos lembrar algumas coisas da vida de José? Gênesis 37, e aqui vários relatos desse capítulo, primeiro fala que José, ele foi odiado e ele foi rejeitado pela própria família, certo? E convenhamos, ser odiado e rejeitado pela própria família talvez seja uma das dores mais profundas que alguém possa vir sentir. Ele não apenas foi rejeitado, ele foi traído pela família, ele foi vendido pela família, ele foi tratado como objeto pela família. Ainda no capítulo 37, ele foi censurado pelo próprio pai, porque José teve um sonho que sugeriria que toda a família se prostraria diante da autoridade que ele teria. E ele foi censurado pelo próprio pai. Para, José, esse negócio que você está sonhando aí é coisa de doido. José também ele foi caluniado por uma mulher adúltera. Porque José chega ao Egito, depois de vendido, ele chega lá como mercadoria, ele foi trabalhar então, isso tem a mão de Deus trabalhando, ele foi trabalhar na casa de Potifar, que era um oficial de alto patente do Egito, que tinha uma esposa, e a esposa começa a dar em cima de José. E José não aceita a insinuação dela. Então a esposa chega para Potifar e fala assim, olha, ele quis me estuprar. O que era mentira, foi mentira, e José faz o que acontece com José? Ele é jogado na prisão. E na prisão, ele acaba fazendo uma relativa amizade com algumas pessoas e fala de um copeiro que José ajudou na prisão. E depois, quando o copeiro saiu da prisão,
e teria a oportunidade de ajudar José no primeiro momento, ele se esqueceu de José. Então o cenário está aí. Ele foi desprezado, rejeitado, caluniado, ele enfrentou ingratidão e ele teve todas as situações que sugerem de fato um coração duro e amargo. E não só para José, a gente sabe como a vida é difícil, né? A gente sabe. Situações injustas acontecem, de repente você está tendo que lidar com alguma. Situações inesperadas acontecem, talvez você esteja precisando ligar. E o risco qual que é, pastor? É como foi dito no início, a gente começar a cultivar um coração amargo, que desiste de prosseguir, que desiste da fé, que desconfia de Deus e fala: olha, esse negócio de amar o próximo, de que vale? Esse negócio de Deus, para que serve? Compromisso com essas questões de fé, de que vale? Mas por causa de algo que eu e você recebemos de Deus, a gente não pode desistir. Porque nós experimentamos da graça de Deus, do amor de Deus. E a gente vê isso na vida de José e da família de José. Apesar de todas as dores, e até por ser um como nós, porque José não é diferente de mim e de você. Ele é igual a mim e a você, sim, claro que é. José, por graça, foi capaz de manter um coração livre de amargura. E não é porque ele era melhor do que eu e você, porque ele é, sim, igualzinho a mim e a você. A grande questão é que ele se lembrou da graça de Deus. Porque o mesmo Deus que agiu lá na vida de José é esse mesmo Deus que age na nossa vida hoje. O mesmo Deus que estava acima de José e cuidando de José e da família de José é o mesmo Deus que está cuidando também da nossa vida. Então nós vejamos então como que a graça de Deus agiu na vida de José e através da vida de José, certo? Eu quero então aqui destacar 6 características. São breves, mas a gente vai caminhar desta forma. Eu quero ler com você novamente o verso 20. O verso 20, que diz assim, olha, vocês, é José falando para os irmãos, né? Para o povo de Israel, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Irmãos, José jamais duvidou do amor de Deus. José jamais duvidou da soberania de Deus, apesar de tudo o que estava acontecendo. Você percebe isso na frase que ele diz? Vocês planejaram o mal contra mim, eu sei disso. É verdade o que vocês estão falando. Mas sabe de uma coisa? Deus pegou tudo isso que vocês fizeram e transformou em bem. José não duvidou do amor de Deus. E que a gente não duvide também do amor de Deus. Que a gente não duvide da soberania de Deus. Dias atrás, eu fui com a Paty, com as meninas, num restaurante. A Paty vai lembrar disso, né? A gente chegou e eu pedi uma água com gás com limão. E aí o garçom trouxe uma garrafinha cor-de-rosa, assim, nem lembro a marca da água, colocou na mesa, bem fechadinha assim, estava a garrafa, e colocou o copo com limão na mesa, e eu fui lá, coloquei, e dei a primeira golada, amargo, amargo, amargo. Mas tudo bem, porque eu gosto das coisas, da bebida bem amarga, eu gosto, mas eu tomei o segundo gole, eu falei assim, isso aqui não está legal, está muito amargo. Aí eu peguei a garrafinha e tomei direto da garrafinha. Tinha limão lá dentro da garrafa. Então eu misturei limão com limão, juntou com limão, ficou só limão, ficou tudo amargo. Eu chamei o garçom, ele pediu 1000 desculpas e falou assim, não, essa garrafinha aí, a gente trouxe errado. Na verdade a gente guarda aí já o limão preparado para colocar junto do copo para depois. Eu falei assim, pô, legal você, né? Então vai lá e traz água para mim.
Por que eu estou falando isso, irmãos? Não tem nada que uma água bem colocada com açúcar não transforme o amargor em uma bela limonada. É ou não é verdade? Ri, Marina, mas é verdade, moça. Irmãos, Deus, uma das formas que Deus se identifica com o mundo, uma forma que Deus se apresenta para o mundo, ele fala que ele é a água viva, né? Deus, ele tem todo o poder de transformar, mesmo quando em meio a situações amargas e imprevisíveis, porque ninguém imagina receber um copo com limão e uma garrafinha com mais limão. Deus é Deus que se identifica para nós como Deus de água viva. Ele é a água que sacia, que sacia a nossa sede, que transforma o amargor da vida muitas vezes e nos traz uma nova perspectiva. Mesmo quando o amargor da vida surgiu, lembre que José, assim como nós também devemos estar certos do amor de Deus. Deus está no controle. Por mais que às vezes as circunstâncias queiram mostrar o contrário. Aliás, tem um texto que algumas vezes eu viro e mexo, eu lembro, você lembra comigo também, é Romanos 8:28, não precisa abrir não lá, mas eu vou falar. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E lembra que a gente fala, são todas as coisas. Não se deixe levar pela incredulidade que pode te levar a duvidar do amor e da soberania de Deus. De maneira alguma, porque Deus é amor, Deus é Deus de graça, é água viva, é Deus soberano sobre tudo e sobre todos. O segundo ponto que eu quero lembrar aqui de José, por todo esse contexto aqui, é que ele não remoía em suas mágoas. Sabe onde que fala isso? Não fala. Não tem nenhum texto aqui que fala que José ficou remoendo com as coisas que aconteceram com ele. Procura lá, se você achar, depois você me mostra. Nós não temos nenhuma passagem que mostre que José ficou remoendo com tudo aquilo que veio acontecendo com ele. Por isso que eu digo, José não remoía as suas mágoas. Sabe quando algo ou alguém nos atinge negativamente? Então o que a gente faz? A gente vai para a cama à noite. Pensa comigo aí. Alguém fez alguma coisa que nos afetou negativamente. Ou alguma circunstância surgiu. Aí a gente vai para a cama à noite e começa a pensar assim, como que eu vou dar o troco? Eu não sei você, já aconteceu comigo. A gente tem que pedir perdão para Deus. Sabe, a gente fica remoendo e remoendo e remoendo e pensando, e como que eu não posso sair por baixo disso? Não há nenhum registro sequer de que José ficasse relembrando o que aconteceu de ruim. Ele parece ter escolhido não remoer a raiva. Nós devemos tratar as nossas mágoas, sabe como? Curando elas. Olhando para frente. E crendo na soberania de Deus. Certo? Até porque não dá para mudar o passado, né? Mas a gente anda para frente. Terceiro ponto. José não permitiu que a amargura criasse raízes. E olha se não é verdade. Quando a amargura começa a tomar conta de nós e a gente começa a juntar mágoa, aquilo que vai ficando cada vez mais forte. E a palavra de Deus nos orienta quanto a isso. O mesmo Paulo que falou lá em Romanos, ele fala aos Efésios também. Ele diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. É Efésios 4, 26 a 27. É exatamente a questão de criar raiz à mágoa. A ira, geralmente, ela é momentânea. É ou não é? Quem aqui já não ficou irado? Só que ela é momentânea. Por isso que a gente tem que... Um dos frutos do Espírito é
o controle próprio. Porque a ira, ela parece que vem como um sopetão, como um impulso, uma explosão, mas ela passa. E quanta besteira a gente já fez se deixando levar pela ira, né? Mas a mágoa é diferente. A mágoa a gente nem percebe, mas a gente vai cultivando a mágoa. Sabe? Fizeram um negocinho pra gente, a gente guardou. Fizeram outro negocinho, a gente foi guardando. E a gente foi guardando, e a gente foi guardando. A mágoa trabalha para o mal. E depois que cria raízes, é difícil. É difícil. A gente não vê isso aqui com José. Ele cultivando a mágoa. Quarto ponto. José jamais mostrou-se vingativo. E olha que José teve oportunidade, hein? Ele nunca alimentou um sentimento de vingança, que é normalmente o que a gente alimenta quando em meio a um confronto direto. Quando nós somos atingimos, a vontade é dar o troco. Ou não é? Até chamamos a vingança de fazer justiça. Sabe o que eu quero dizer? Por exemplo, alguém fez algo para nós e a gente fala assim, eu não vou fazer nada, eu vou orar. Está na mão de Deus, mas esse está na mão de Deus é para que Deus pese a mão. Não é para estar na mão de Deus para que Deus faça o melhor. É uma vingança. A gente fala assim, não, mas Deus vai, Deus, sabe assim? Não. A gente ora uma oração falsa, falsamente piedosa, mas o que a gente quer mesmo é vingança. Nem que seja para Deus fazer. E não há registro de que José ter agido dessa forma vingativa, mesmo quando ele teve a oportunidade. Aqui eu quero relembrar, né? Quando seus irmãos então estavam aos seus pés, ele poderia fazer o que ele quisesse. Por quê? Porque depois de Potifar, José era o mais importante, mais poderoso do Egito. E fala que os irmãos se ajoelharam diante dele, né? Então era a hora que José ia assim lavar a alma. Ah, Deus, que bom que o Senhor providenciou, agora vai ver. Não foi assim. Olha o que fala o verso 19. Olha comigo. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus, não tenham medo. Deus providenciou tudo isso para que muitas pessoas se salvassem. Para que muitas pessoas se salvassem. José não se mostrou vingativo, mesmo quando ele teve oportunidade. Quinto ponto. Daqui a pouco eu vou lembrar os 4, tá? Os 6. Quinto ponto. José não permitiu que o passado afetasse o futuro. José não permitiu que o passado afetasse o futuro. Se a gente ficar toda hora lembrando o passado, relembrando o passado, a gente fala que perdoa, mas toda hora a gente fica lembrando do passado, a gente fica jogando na cara o passado, a gente fica tomando atitudes de acordo com o que aconteceu no passado e para de olhar para o futuro, o passado vai se tornar destrutivo, afinal de contas, por mais que a gente deseja, como a gente já falou, a gente não consegue mudar o passado. Mas a gente consegue viver o presente. Não deixe o passado amarrar o seu futuro. Não permita que o passado impeça você desfrutar daquilo que Deus quer fazer através de você hoje, no futuro. E último ponto. José fez aquilo que, por natureza, nenhum de nós é capaz de fazer. Nem ele mesmo. Ele fez o que era absurdo. Contrariando toda a lógica humana, ele fez o que em relação aos que o magoaram? Porque sim, ele estava diante da própria família, de toda a nação de Israel, de pessoas que magoaram ele profundamente. O que ele faz então? Ele só não se vingou, já está bom? Ele poupou a nação toda, já está bom? Não estava bom. Ele, além de não se vingar, de poupar toda a nação, ele ainda
abençoa a nação. Ele decidiu abençoar aqueles que o magoaram. Isso faz algum sentido para você? Pensa numa pessoa que te magoou, ou que você está brava já há algum tempo, ou alguém que você guarda rancor por uma longa data. Faz algum sentido você abençoar essa pessoa? Não faz sentido nenhum, pela lógica humana. Pela lógica de Deus faz. José, pela graça de Deus, usou José em meio a toda aquela circunstância para abençoar toda uma nação que tinha agido contra José por toda uma vida. E aonde que está escrito isso? Nos versos 16 e 17, né? Olha, então mandaram um recado a José. Olha, que eles estavam com medo, percebe? Olha, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Por quê? O que era natural na cabeça deles? Que José se vingasse. Isso era natural. Talvez, para nós, isso é nosso natural. No máximo poupar, porque a gente se acha piedoso demais. Mas não foi somente isso. Olha o que acontece na sequência. Lembrando, não é porque José era melhor do que nós, é porque Deus agiu com graça através de José, ele age também através de nós. Nós também temos condições de agir dessa forma, por mais que pareça absurda, porque quem age no nosso coração é o mesmo Deus que agiu através de José. Olha o que José fala assim, olha. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou, mas disse que não tenham medo. Eu não vou agir com mal com vocês. O que a gente aprende aqui é que a gente precisa usar de situações que muitas vezes a gente desperdiça, porque a gente está magoado com alguém ou com alguma situação, e a gente desperdiça uma boa oportunidade para abençoar, mesmo quando nós fomos magoados. Oportunidades das quais a gente não pode abrir mão. Você verá que não somente a pessoa que te magoou será abençoada e transformada, mas talvez até mais nós mesmos seremos transformados. Porque o nosso coração é duro, nosso coração quer se vingar. Mas a via do Evangelho é completamente diferente a isso. Então, vamos recordar? Jamais duvide do amor e da soberania de Deus. Não remoa suas mágoas. Não permita que a amargura crie raízes. Jamais se tome de vingança. Não permita que o passado afete o futuro. E por fim, perdoe como você mesmo foi perdoado por Deus. Porque a gente magoa a Deus uma certa frequência. Mesmo assim, Deus nos perdoa. Mesmo que a prática se mostre absurda para o mundo. É assim que nós primeiro fomos perdoados por Deus. E nós podemos sim derramar dessa graça e desse amor na vida do outro. Amém? É preciso confessar a Deus o que houver de ressentimento e de mágoa no nosso coração. E assumir a nossa responsabilidade. Para então agir no sentido de restaurar vidas. Cristãos que têm consciência do perdão que recebeu de Deus não podem abrir mão de também derramar na vida do outro desse mesmo perdão que nós recebemos. Nós fomos perdoados por Deus, mesmo quando magoávamos a Deus, e ainda assim é hoje. Então é tempo de se arrepender, assumir a sua responsabilidade, confiar em Deus e levar desta graça para o mundo, que não conhece dessa graça de Deus, que não conhece do Evangelho de Deus em Cristo.
mas que é real e que transforma toda uma situação, como transformou não só para José e não só para a família de José, mas de todo o Egito. Todo o Egito foi abençoado por causa daquilo que Deus fez através de José. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, de fato, talvez a gente carregue amargor no nosso coração que nos faz criar barreiras que nos impedem de abençoar outras pessoas, às vezes família, às vezes amigos antigos, às vezes pessoas até do nosso convívio cotidiano, às vezes pessoas até do convívio da igreja. Deus, em nome de Cristo, nos perdoa, porque se cultivamos esse amargor é porque a gente não entendeu ainda, pelo menos não com a profundidade devida, o amor do Senhor por nós. Porque o Senhor nos ama, mesmo quando nós magoamos profundamente o Senhor. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes cultivamos o coração tão duro. Mas te somos gratos, porque o Senhor tem trabalhado no nosso coração e tem nos mostrado mais uma vez que o caminho não é de morte e sim de vida. Que o caminho não é da nossa glória ser mostrada, mas da glória do Senhor ser conhecida. Abençoa a nossa vida, para a honra e glória do Senhor, que a gente possa abençoar tantos que ainda não te conhecem. Muito obrigado pelos que nos acompanham, presencial ou online. Muito obrigado por tudo, Pai. É o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.